Lucas capítulo de número 17, a partir do verso de número 11, quando a Bíblia Sagrada fala a respeito da cura de 10 leprosos. Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim a palavra do nosso Deus nessa manhã. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam de longe, e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dizendo-lhe graças. E este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E então Jesus lhe disse: vai, pois a tua fé te salvou. Uma palavra, meus amigos, que é muito linda e que é bem realidade, que fala a respeito de algo que Jesus passou naquele momento. Porque se nós olharmos para a vida do nosso mestre Jesus, meus irmãos, nós vamos observar que a maioria, ou quase tudo, que ele passou em seu ministério, no seu tempo de vida na terra como homem, nós passamos também no nosso dia a dia. Nós passamos na nossa caminhada. É bem verdade que a vida com Deus, a vida cristã, ela é uma vida de etapas. Existem momentos que nós estamos dentro de uma fase, mas essa fase não vai durar para sempre. Nós temos que aprender, descobrir o segredo, mediante a revelação da palavra, a direção do Espírito Santo, para podermos atravessar momentos e fases difíceis da nossa vida. Mas nós temos que entender que tudo que o nosso Jesus, mestre, passou como homem na terra, nós também muitas vezes nos encontramos passando em nosso dia a dia aqui. Quando nós olhamos para esse texto, que a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém, e de repente ele passa pelo meio de Samaria, e aí a Bíblia Sagrada diz que quando ele entra numa aldeia, quando ele entra num bairro, podemos dizer, sai ao encontro dele 10 leprosos. Um grupo de 10 homens que tinha essa doença, conhecida como a doença da lepra. Aquela que muitas vezes, quando toca num ser humano, ela faz com que ele perca os seus órgãos, os seus membros. Parece que não, mas uma pessoa que possuía a doença da lepra,
Antigamente, pela Bíblia, ela era considerada um ser humano imundo. Quando você começa lendo sobre esse assunto, você percebe que até cidades e casa onde esses homens que tinham essa doença moravam. Ela vai ver contigo? E moravam juntos. O João que vai ver? O leproso, na época, não poderia morar com uma pessoa que não tivesse a doença da lepra. E é tão interessante porque o leproso, ele era observado. Ele era observado pelos sacerdotes, pelas lideranças espirituais. E então eles observavam a doença como estava, a cor da doença, a profundidade, como se encontrava, se ela tinha escorrimento ou não. Eram observados pelos sacerdotes para poder ver se esse leproso um dia ele ficasse limpo, porque quando ele ficava limpo, ele recebia uma carta para que ele pudesse reintegrar novamente a sociedade e viver a sua vida normal. Mas enquanto ele não era limpo, ele não era curado, alguns leprosos carregavam no seu pescoço sinos, que se por um acaso eles estivessem andando numa rua, aquele sino começavam a dar sonidos, e as pessoas já estavam informadas que se por um acaso ouvisse esses sons, elas não deveriam se aproximar, porque elas sabiam que ali estava uma pessoa doente, com uma doença contagiosa, que não poderia se aproximar de ninguém. Mas é tão interessante esse texto, porque esses 10 homens, eles param de longe, e eles clamam a Jesus. Está escrito, Lucas menciona dizendo, que 10 leprosos param de longe. Eles ficam numa distância de Jesus, de aproximadamente 10 metros. E eles então fazem um clamor, mestre. O clamor deles era esse, mestre, tem misericórdia de nós. E é tão interessante isso, porque esse ponto, clamando de longe, tem a ver com a vida de pessoas que clamam de distância. Eu vejo que o rádio, ele é um veículo que alcança pessoas de distância, pessoas tão longe. Muitas vezes são pessoas que você nunca viu, não conhece, nunca viu a face dessas pessoas. Elas não fazem parte de uma igreja, não são evangélicas, mas são pessoas que de longe, ao ouvir o programa, ao ouvir a oração, ao ouvir a palavra, elas começam clamando. E muitas vezes clamando de longe. Clamando a quem, pastor? Clamando a Jesus, clamando a Deus, clamando pela sua misericórdia. E eu acho interessante porque esses 10 leprosos clamam de longe, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha para eles e delega uma palavra para que eles fossem ao sacerdote mostrar a enfermidade. Eu acho isso tremendo, irmãos, porque quando Jesus dá essa palavra, eles estavam doentes. Mas quando eles obedecem essa palavra, e eles começam se direcionando ao sacerdote, no caminho, o milagre se materializa. Isso tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus e você a obedece, o milagre se materializa na sua vida também. Você também consegue ver esse milagre se materializando, talvez
você hoje está doente, talvez um câncer, uma AIDS, uma tuberculose, uma doença de Chagas, talvez uma úlcera, talvez uma doença tenha alcançado hoje, e você está ouvindo essa palavra que eu estou pregando. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando você ouve, essa fé desperta dentro do seu coração, não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural de acreditar que o nome de Jesus é capaz de curar você dessa enfermidade, é capaz de livrar você dessa maldição, é capaz de te transformar o teu coração, porque quem sabe não é uma doença que está em você, mas você percebe que está sofrendo de uma vida que você está levando, que está levando você a cada dia ser destruído. E é lógico que não leva a ser uma doença, né? Você vê que tem doenças que a medicina diz que não tem cura, que a ciência diz que não tem cura, como é o caso da dependência química. Só que eles mentiram. Eu conheço isso porque eu fui um dependente químico e fui livre da dependência química há 23 anos. Há 23 anos a dependência não faz mais parte da minha vida, porque eu ouvi essa palavra. Quando eu ouvi essa palavra, despertou a fé de acreditar que esse Jesus que eu estou lhe pregando era capaz de mudar a minha vida, a minha história. E eu deixei que ele se apossasse do meu coração através do seu Espírito. E ele mudou a minha história. Isso não é diferente com você que está me ouvindo. Quem sabe eu estou falando com alguém que nunca foi numa igreja evangélica. Quem sabe eu estou falando com alguém que hoje disse: não, hoje eu vou parar para ouvir essa rádio. Quem sabe a tua mulher, a tua esposa, ela ouve sempre essa programação, você sempre desprezou, desconsiderou, mas hoje você disse: não, hoje eu vou parar para ouvir. O Espírito de Deus fala com você que essa palavra, ela vai despertar uma fé de acreditar que o nome de Jesus é o poder de Deus para materializar essa cura, esse milagre na sua vida. Porque quando você olha para esse texto do capítulo 17 de Lucas, do verso 14, Jesus vendo eles, diz para eles: olha, vai e mostra para o sacerdote. E indo eles, então quando eles começaram a obedecer a palavra, na direção do sacerdote para mostrar a doença para o sacerdote, a doença já não existia mais. É bem verdade que uma doença na vida de um ser humano, ela tem que ser acompanhada, muitas vezes acompanhada pela medicina, pelos médicos. Mas existem determinadas doenças que a medicina desengana o ser humano. E ao invés dela tratar, dela cuidar, não, ela despreza, dizendo palavras como essa: olha, não tem mais jeito, você vai morrer. E se você começar a aderir essa palavra, se você começar a deixar que essas palavras, essas vozes entrem dentro de você, você morre até antes do tempo. O seu psicológico trabalha dentro de uma depressão que pega você, de uma síndrome. Muitas vezes você é acometido de uma doença, que uma ansiedade apodera-se de você de uma tal maneira, que você não consegue aguardar em Deus, não consegue acreditar na palavra que
esse milagre e você está ficando doente. Coisas que estão saindo no seu corpo, tumores, inflamações, porque você deixa a ansiedade apoderar de você. Quando Jesus disse para eles no verso de número 14, vendo eles, disse: vá e mostra ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. É bem verdade, meus amigos, que existem determinadas doenças que você tem que ir ao sacerdote, você tem que ir ao pastor, você tem que ir ao seu líder. Você não vai conseguir vencer sozinho, você não vai conseguir atravessar sozinho. Você tem que ir à sua liderança, você tem que expor a eles o seu problema, para que eles possam, mediante a palavra, lhe aconselhar, lhe orientar. Existem pessoas que estão sofrendo demais hoje e não recorrem ao sacerdote, não recorrem ao pastor, ao ministro, ao líder, não recorrem ao seu intercessor, e muitas vezes estão sendo destruídas. O lar está sendo destruído, a casa, o casamento, a família, e não recorrem ao sacerdote. Jesus não era contra os seres humanos recorrerem ao sacerdote, tanto é que ele diz: vai mostrar para o sacerdote. E quando eles direcionam para poder mostrar ao sacerdote, diz a palavra que um deles percebe a cura. Os 10 percebem a cura, mas um percebe com a reação diferente. Ele percebe a cura e ele decide voltar. Ele percebe que o milagre tinha se materializado no seu corpo. Porque é tão interessante quando você percebe que você está curado. Você mesmo tem que perceber no seu corpo que o milagre já se materializou na sua vida. Ela vai ver contigo? Somente quem percebe que você foi curado é você mesmo. Ele já fez alguma vez? Ele sabe. É bem verdade que existem pessoas que já foram curadas do mal, mas elas ficam procurando a doença. Eu já vi seres humanos atrás de doença, meus amigos. Pessoas que tiveram problema no coração. De gasolina. E ela foi no cardiologista, no médico que trata essa área. E várias vezes aproximou